Revolução Constitucionalista de 1932. Eu estou recebendo aqui o professor, historiador José Antônio Lages. Lages, bom dia, prazer te receber. São Paulo viveria sem essa Revolução de 32? A gente tem que analisar o significado desse movimento levando em conta os antecedentes. Nas eleições de 30, o Vargas é derrotado, né? Exatamente pela oligarquia que é a Feira de São Paulo, né? Mas você tem já todo um processo de insatisfação social e política durante todos os anos 20, que desagou nesse movimento de 30, em que Vargas comanda uma rebelião a partir do Rio Grande do Sul, né, e impede a posse do presidente eleito. Então aí você tem claramente um movimento armado que pode ser considerado um golpe de Estado também, né? Mas um golpe de Estado que passou a história com o nome de revolução, quer dizer, um golpe de Estado que tinha raízes muito fundas na sociedade, tinha apoio popular, tinha um movimento tenentista, por exemplo, muito forte, dos jovens militares aí do Exército, né, nos anos 20, com várias rebeliões em vários lugares do país, a própria Coluna Prestes, tudo isso deságua no movimento de 30, em que Vargas então assume o governo provisoriamente, né? O grande derrotado quem foi? A oligarquia que é a Feira de São Paulo, a grande burguesia agrária do nosso estado. Café com leite, né? Sim, aquele sistema político dominante durante toda a República Velha, de alternância, né, entre as duas oligarquias mais poderosas, a de São Paulo e a de Minas, na presidência da República, no governo federal, né? Isso é que foi abalado por essa Revolução de 30 e, evidentemente, os paulistas, né, inconformados com os rumos do governo provisório de Vargas, havia uma promessa de convocação imediata de uma Assembleia Constituinte, logo depois de 30, o que não houve, né? O governo provisório, ele dissolveu o Congresso, dissolveu as Assembleias Estaduais, dissolveu as próprias câmaras municipais nos municípios, a nossa Câmara aqui foi dissolvida, né? E, obviamente, que o Vargas governava por decretos, e nomeando interventores muito fiéis ao governo dele nos estados, inclusive aqui em São Paulo mesmo, né? O interventor nomeado era um tenente do movimento tenentista. Então isso desagradou profundamente essa oligarquia que acabou levando para a rua esse movimento. Você me falando isso aí me lembra muito um 8 de janeiro, não sei se você se recorda. Sim, é possível fazer um paralelo. Você, né, cria uma máscara, né, olha, vamos lutar pela democracia. Quando começou a falar em, como é que chama? Deus, pátria, família, é uma coisa tão terrível. E tudo isso meio implicado nesses bordões, né? De liberdade de expressão, de democracia, sob um ponto de vista muito particular de um determinado grupo aí do espectro político do país, né? Então é possível fazer sim esse paralelo, né? E esse paralelo é possível fazer também com o papel que o Estado de São Paulo teve naquele movimento, né? Então hoje você tem, por exemplo, o governo Tarcísio, cada vez mais alinhado ao ex-presidente Bolsonaro. Então, no encontro da direita lá, da extrema-direita lá em Santa Catarina, ele participou, né? E você tem São Paulo, de certa forma, em 32, que ficou isolado. Ele contava com apoios de Minas, de grupos políticos do Rio Grande do Sul. Esse apoio que não veio. Não veio. Acabou vindo algum apoio muito medíocre até do Mato Grosso. Imagina, que não valeu nada nesse enfrentamento aí, né? Mas você percebe esse movimento elitista muito forte em São Paulo, que hoje está ainda presente na política brasileira, de certa forma ainda rompido, aliado com a extrema-direita, fazendo oposição ao governo federal, etc. É possível fazer alguns paralelos. Sempre possível fazer alguns paralelos. Sim, a história está aí para nos ensinar, né? O passado ensina o presente e o projeto futuro. Então é por isso que é possível fazer os paralelos. Com a derrota de São Paulo, em 1932... o que restou ao Estado? Com a derrota de São Paulo em 32, lembrando que Vargas cumpriu imediatamente aquilo que, de certa forma, os paulistas reivindicavam, que era a convocação de uma Constituinte. Ela foi eleita em 34, né? Elaborou uma nova Constituição que durou só 3 anos, porque em 37 veio o golpe do Estado Novo, e aí sim o país passou a viver uma ditadura aberta por 8 anos, até 45, né? Agora, o que São Paulo ganhou, né? Eu acho que São Paulo, de certa forma, ficou mais ou menos naquela margem de igualdade com os outros estados. Então, perdeu a primazia. Então, observem que você tem o fim daquela grande autonomia estadual consagrada pela Revolução da República de 1891, né?
Então você tem o fortalecimento do governo central, do governo federal, né? E isso faz com que os paulistas percam essa hegemonia política que tinha até então. Então, eu não acredito que São Paulo tenha ganhado muito a partir de 32, não. Eu acho que o Brasil ganhou muito a partir de 32, né? Que é muito melhor né? A partir de 32, o Brasil ganhou com o governo de Vargas. Pode ter sido ditatorial durante 8 anos, pode ter tido as suas contradições todas, mas o país seguiu um outro rumo que eu acho que deveria ser seguido mesmo, né? E não dá para esconder a importância de Vargas na história política brasileira. A gente falou aqui nos bastidores, foi o nome mais importante que o Brasil teve na primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX. E quando ele se matou em agosto de 54, me chama muito a atenção, e chama a atenção de qualquer pessoa que vai estudar, a gente está vendo imagens aí, ó, o ministério dele. O ministério era fortíssimo, era de Almino Afonso para cima. Tancredo Neves. João Goulart. É o que havia de mais exponencial, mais representativo naquele momento em termos da política nacional. Não tem a menor dúvida, né? Sem dúvida. Uhum. Essa direita que tenta hoje um golpe militar, tentou no 8 de janeiro, daquela forma carnavalesca, aquela coisa estúpida, gente participando de Ribeirão, impondo dinheiro, coisa e tal. Como é que você vê isso hoje? Como é que não dá para aprender com essa história? Olha, eu acredito que há, né, Renato, uma grande falta de conhecimento, para não dizer ignorância. Porque quando você fala em ignorância, parece que você está sendo ofensivo, né? Então, falta de cognição, tem essa expressão aí que está sendo muito usada hoje, né? Mas é um pessoal que passou pela escola de uma forma muito assim grotesca também, né? Porque não aprendeu. A escola é para ensinar, para ter lições. Quando você vai ter uma aula de história, você não simplesmente vai se informar sobre o passado, você vai tirar lições daqueles episódios, daqueles acontecimentos, né? Para poder a gente ter um direcionamento na atualidade e no futuro que nos torne mais cidadãos, que nos torne mais comprometidos com aquela ideia de civilidade, de solidariedade, de participar de alguma coisa comum, né? Que a democracia, por exemplo, diz muito respeito a isso, né? Então, veja, 8 de janeiro, né, foi uma prova cabal, né, de falta de conhecimento, de falta de cidadania, né? Essa história de que a ditadura que vai resolver nossos problemas. Não, os problemas são resolvidos com diálogo, com debate, né, com compromissos, né, com negociações. A democracia nos ensina isso. E não simplesmente, né, voltar a um período bastante sombrio da nossa história, que foi a ditadura militar, como muitos desses aí reivindicam até hoje, né? Agora, Lages, você é um educador, é um professor, é educador, você está acostumado com sala de aulas, acostumado com alunos das tendências mais extremas possível, essa coisa toda. O governo do estado está tentando implantar em São Paulo as escolas cívico-militares e já anunciou que vai contratar policiais militares aposentados para dar aula sobre política. Dá para entender isso? Dá para aceitar esse tipo de coisa? Não dá para aceitar, isso é um retrocesso. Olha, quem tem que cuidar da educação são os educadores, militar que fique no quartel, militar que vai fazer as suas coisas lá na segurança pública. Se são aposentados, eu acho que isso não tem nada a ver também. Aliás, isso já se faz em Brasília, peraí. Já tem escolas cívico-militares implantadas pelo governo do DF, em Brasília, nesses moldes, né? Só que lá os militares não ficam por conta de dar aula, eles ficam por conta de organizar a disciplina, o manejo das turmas, enfim, né? Ou seja, é uma forma, inclusive, de dar um bônus salarial para esse pessoal. Gente, isso não tem nada a ver. Eu acho que escola cívico-militar, já saiu, inclusive, uma lista das prováveis que serão militarizadas. 5 são em Ribeirão. 5 são em Ribeirão Preto. Quer dizer, está deixando para a própria comunidade escolar decidir se quer participar ou não desse programa, né? Pelo menos essa a autonomia que se diz que a escola vai ter para decidir a questão. Mas, Renato, eu acho assim, escola cívico-militar é um atraso em todo sentido, né? Eles querem disciplinar os alunos, imaginando que isso vai contribuir para melhores condições de aprendizagem na escola. Não, melhores condições de aprendizagem na escola, da parte dos alunos, né,
Isso aí é junto com os professores, junto com a gestão escolar, com os servidores que trabalham ali, né? Tem nada a ver com militar, formação militar. Tem as escolas militares aí que já formam os militares, né? São até de boa qualidade o ensino que se dá. Então, é outra coisa. Na verdade, passam para a população uma mentira, um engodo, imaginando que essas escolas vão ter o mesmo nível de ensino das escolas militares tradicionais que nós já temos. Não, lógico que não. Lógico que não, não tem nem dúvida. Lages, você tocou em algum ponto, você falou do fechamento do Legislativo em Ribeirão Preto, como foi fechado, né, nas cidades todas, em 1932. Eu ia te perguntar isso, qual é a participação efetiva de Ribeirão Preto na Revolução de 32? Foi uma participação muito grande, Kevenato, porque, na verdade, você sabe que Ribeirão Preto era um foco do poder coronelístico naquele estado de São Paulo, né? Se bem que os nossos dois principais coronéis que se rivalizavam aqui na política, o Quinzinho da Cunha estava enfermo e morreu durante esse período, né? E o coronel Francisco Schmidt já havia falecido em 24. Então estávamos meio órfãos dessas maiores lideranças do coronelismo aqui. Mas você tinha ainda uma oligarquia municipal na política muito forte, né? Respaldada exatamente pelo poder do café, né? E Ribeirão Preto, como várias outras cidades do estado de São Paulo, participaram ativamente dessa mobilização cívico-militar, né? Então, por exemplo, você tem aí a ACI à frente, né, da mobilização junto aos comerciantes, às agências econômicas da época aqui em Ribeirão Preto, né? Você tem movimentos, por exemplo, de alistamento de voluntários, foram centenas de voluntários, foram 200 mil em todo o estado de São Paulo, né? Alguns foram para a frente de batalha, principalmente no Vale do Paraíba, cerca de uns 10 aqui em Ribeirão Preto faleceram nesses enfrentamentos que houve, né? As damas aí na época faziam coleta de joias, né, para poder financiar o front, né, da Guerra de São Paulo. Enfim, você tem uma mobilização muito forte de algumas instituições e de alguns grupos sociais de elite aqui em Ribeirão Preto a favor das reivindicações de São Paulo no movimento de 32. Você falou em doação de joias, eu lembrei já de 64 para cá, 65, mas não teve eu doei ouro para o bem do Brasil. Sim. Não teve nada mais estapafúrdio do que isso. Ninguém sabe até hoje o que para onde foi o ouro. Para onde foi realmente, verdadeiramente, para onde foi esse ouro. Professor, amanhã você vai coordenar no centro da cidade mais uma edição no Centro da História. Como é que é isso? Queria que você falasse sobre essa caminhada educativa que nós vamos ter amanhã no centro de Ribeirão. Kevenato, na verdade é um projeto, né, que foi fomentado pelo Fundo Municipal de Cultura, direcionado no primeiro momento para as escolas, né, para as escolas de ensino médio, né? Então, ano passado nós já fizemos esse projeto, atendendo cerca de 10 escolas, esse ano também atendemos mais cerca de 10 escolas, né? Que é levar os alunos das escolas até o centro para reconhecer o que há de patrimônio cultural e histórico no centro da cidade, Praça 15, Praça Carlos Gomes, né, Palácio Rio Branco, o que ainda sobreviveu aí desses patrimônios materiais que nós temos no centro da cidade. E quando foi no aniversário de Ribeirão, no dia 19 de junho, nós abrimos esse projeto para a população em geral, né? Houve inscrição direitinho, né? E foi até legal, porque com toda aquela movimentação que houve lá na Praça 15, né? Até com a presença do prefeito, um bolo de aniversário em Ribeirão Preto, a gente estava lá no meio daquilo tudo, com um grupo de umas 50 pessoas, né? Correndo, explicando, debatendo, então foi legal. E vamos agora fazer de novo amanhã, no dia 9 de julho, né? Já tem cerca de 50 pessoas também inscritas, e interessante que coincide então com o feriado do 9 de julho, né? E temos ali muito para falar do monumento que está lá até hoje, em frente ao teatro. Constitucionalista. Sim, ali, né? É o soldado constitucionalista, né? Se ele soltar aquela granada que está na mão dele ali... Que ele segure a granada, porque senão vai destruir o teatro que está em frente, né? Mas a gente vai ter muita coisa para falar amanhã, né? E estamos aí já confirmando, né, que estaremos lá amanhã, a partir das 9 horas até as 11. Está ali a imagem do soldado, do soldado constitucionalista. Aliás, vamos começar, inclusive, nossa trilha urbana, o que é justamente ali em frente. E ele tem uma história, né? Tem toda uma história, ele é muito simbólico ali, tem uma simbologia ali muito legal embaixo, né? Sim, inclusive tem, em cima você tem o soldado na posição de lançamento da granada, está com uma granada na mão, né? Embaixo você tem uma mãe com o filho, soldado morto, empunhando ainda a arma de lado, tem a arma que ele está, né, carregando, chorando, o filho no colo, ela chorando a morte do filho.
E ali tem uma placa também dos ribeirão-pretanos que faleceram, né? Nesse movimento. Interessante que fica bem no centro de Ribeirão Preto e pouca gente se atenta para isso, para o significado que ela tem, né? E às vezes desconhece completamente o significado. Quer dizer, passa por ali e tal, né? Mas não sabe. Então amanhã a gente vai ter oportunidade. Que horas que vai ser amanhã? Começa às 9. Às 9 horas a gente está concentrando ali em frente ao teatro, ali, em frente ao monumento, e a gente começa a caminhada ali até... Tá aí o convite, né? Feito para todo mundo aí, ó. É o centro da história, realmente. É o nome do projeto, no centro da história. No centro da história. E é sempre bom, lembrando, uma cidade que faz questão de apagar o seu passado, que não tem um museu aberto faz 10 anos, 11. Então acho que é uma oportunidade interessante da gente estar resgatando até tudo aqui isso. Mais perto, uma caminhada pela Praça 15 para conhecer a nossa história. Olha lá, dia 9, das 9 às 11, né? A gente conseguiu cumprir exatamente o horário lá no aniversário de Ribeirão. Amanhã a gente vai cumprir com certeza. Muita gente tem compromisso com família, almoço e tal, depois, né? E o interessante também, Renato, que às vezes aparece muita gente que não estava inscrita, vê aquele movimento, aparece, se aproxima e começa a dar uns depoimentos interessantes. Então não é eu que falo sozinho, não. Muito legal. Todo mundo fala, legal. Pergunta, é um grande debate aí ao ar livre. E você vai ter a 30 metros ali, tem já reaberto o Palacete Caminho de Matos. Exatamente. Tá o Palacete, a Biblioteca Sinhá Junqueira, todo o Quarteirão Paulista. Quarteirão Paulista ali. Ribeirão tem muita coisa a mostrar, né, em termos de patrimônio cultural, muita coisa. Lages, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço muito, Zé Antônio Lages, professor, meu professor de história aqui. Sempre à disposição de vocês. Sempre que a gente precisa, a gente socorre com ele aqui. Obrigado, Lages. Falou, até uma próxima.